Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Valdisa. Vamos à nossa terceira aula de Geografia, com o tema hoje Dinâmicas da População Brasileira. Neste conteúdo, você irá aprender sobre como se formou o povo brasileiro e aprender alguns conceitos importantes para o estudo de população. Entendendo que população é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Vamos à nossa aula, pegue seus materiais, assistam esta aula, videoaula, até o final e logo após, lá nos grupos de WhatsApp, cada professora irá orientá-los a qual atividade vocês irão fazer, tá? Então, bons estudos! Como se formou a população brasileira? Nós sabemos que o Brasil é um país com uma grande diversidade étnica, isto é, formada por várias etnias diferentes. Dentre essas etnias, destaca-se três principais grupos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a população nativa do nosso país. Assim que os portugueses aqui chegaram, os índios já viviam aqui. Os portugueses, que foram os povos colonizadores da nossa nação, do nosso país, e os negros africanos, que foram trazidos para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e formando a base de nossa cultura. Por isso, nós somos um país considerado ou denominado um verdadeiro caldeirão étnico, muito importante para a formação da nossa identidade, da nossa cultura. Quantos somos? Segundo dados do último censo realizado em 2010, a população brasileira era composta por um total de 190.732.694 habitantes. Os censos populacionais, ou censo demográfico, trata-se de um levantamento estatístico sobre a população de um país. No Brasil, ele é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse levantamento, esse recenseamento acontece no intervalo de 10 anos. Este ano, 2020, seria um ano para realizá-lo, porém, com essa condição, essa situação de pandemia, foi adiado. Então, o que o IBGE trabalha em cima de estimativas de projeção baseado em dados de anos anteriores, eles, vamos dizer assim, tabulam, e contabilizam, fazendo assim estimativas do número possível de número de habitantes dentro do nosso território brasileiro. E assim, a população foi estimada em 211.755.692 habitantes nos 5.570 municípios que formam o Brasil. E essa estimativa, com esse total de habitantes, refere-se a 1º de julho de 2020. Para que serve coletar essas informações, Não é somente para saber o número de habitantes, mas também para conhecer a distribuição territorial, como vivem os brasileiros, Conhecer as principais características das pessoas, dos domicílios, saber como vive o brasileiro, acompanhando assim a sua evolução ao longo do tempo, planejar o uso dos recursos, além de orientar também o governo nas chamadas políticas públicas para a solução dos problemas da sociedade, como falta de escolas, hospitais,
né, e programas sociais, né, que possam atender essas demandas aí da população. Então, o censo demográfico é o que nós falamos, é um levantamento estatístico da população. Mas como chegamos a esses números divulgados pelo censo demográfico? Quais dados, aspectos da população são analisados por esse censo, né? Os recenseadores, pessoas contratadas aí pelo IBGE para visitarem os domicílios, fazerem entrevista, coletar dados, informações, saem de casa em casa, né? Nesse período aí de coleta. Mas e depois? O que acontece depois? Após a coleta dos dados pelos recenseadores, há um trabalho para se realizar a tabulação, por meio de gráficos e tabelas. Ou seja, vão contabilizar, né, esses números, esses dados, transformando-os em gráficos, em tabelas, que serão depois divulgados para uma análise da população brasileira, de como cresceu ou diminuiu, né? Se melhorou a condição financeira pela avaliação da renda familiar. Tudo isso vai ser avaliado, analisado, né? Pelo número também de nascimentos ou número de mortes, se a população masculina ou a população feminina cresceu mais, tudo isso será contabilizado. Então, depois disso, né, dessa coleta de informações, isso pode ser feito tanto pelos profissionais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quanto também por outras instituições, como universidades e institutos de pesquisa, que complementam a esses estudos feitos pelo IBGE. Segundo os dados do último censo realizado no Brasil, com a população total, né, com mais de 190 milhões, o Brasil ocupa a 5ª posição de país mais populoso no mundo, ficando atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. População relativa ou densidade demográfica. Trata-se de um termo que explica a distribuição da população absoluta pela sua área de ocupação, isto é, o número de habitantes por quilômetros quadrados. Entendendo a distribuição da população absoluta do Brasil, segundo os números do último censo, 2010, um pouco mais de 190 milhões de habitantes, pela sua área territorial, um pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nessa divisão da população sobre a área, dá uma média de 22 a 24 habitantes por quilômetros quadrados. E essa média é considerada baixa. Então, significa que o Brasil é um país populoso, porque ele tem uma população absoluta, ou seja, um número grande em número de habitantes, porém é praticamente despovoado, se comparado a outros países menores que têm assim um número, uma concentração de habitantes por quilômetros quadrados bem mais elevado que esse número aí. Então, assim, a gente vai entender aqui no mapa, compreendendo que o Brasil tem uma área mais ao litoral ocupada, né? O que constitui as capitais brasileiras, e esse processo é histórico desde a formação do Brasil, né, que foi ocupado a princípio pelo litoral, e o processo de ocupação do interior foi se dando ao longo do tempo aí, né, num movimento, vamos dizer assim, para o oeste. Mas nós podemos ver que as áreas mais claras no interior do Brasil são praticamente despovoadas, chegando a ter áreas aí com menos de 1 habitante, ou seja, de 1 a menos de 1, né? Pouco povoado o interior do Brasil. Então, o que é densidade demográfica? É a divisão da população absoluta pela sua área. Para compreendermos
a distribuição da população brasileira por regiões, nós vamos entender esse gráfico mostrando para a gente aí que a região sudeste, né, ocupa uma maior parte da parcela aí da população brasileira. Segundo dados também de 2010, a região sudeste, com mais de 80 milhões de habitantes, ocupa 42,1% de toda a população. Ficando em segundo lugar aí a região nordeste, com 53.078.137 habitantes, o que corresponde a 27,8%. Seguida da região sul, que ocupa 14,4%, a região norte, 8,3% e a região centro-oeste, 7,4%. Portanto, essa é a distribuição da população brasileira por região. Vamos compreender agora sobre o crescimento vegetativo ou natural. O que isso significa? Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Nós vemos aí um gráfico mostrando para a gente a linha em vermelho e a linha em azul, mostrando as taxas de natalidade desde a década de 1900 até uma estimativa para 2020, mostrando assim como essas taxas, tanto para natalidade quanto para mortalidade, eram elevadas lá em 1900, mas foi decaindo para 2020. Essa diferença entre as taxas de mortalidade e natalidade é o que dá uma taxa aí de crescimento natural. É o que explica se a população ela cresceu ou diminuiu nesse intervalo, né, durante esse período. Também a taxa de emigração e imigração, ou seja, a saída de pessoas, emigração, saída de pessoas de um determinado lugar, e imigração, a chegada de pessoas em uma outra área, em um determinado lugar. Isso também interfere na taxa de crescimento populacional. Este é um tema que iremos falar numa próxima aula, porque iremos falar sobre os tipos de migrações, o ato das pessoas migrarem de um lugar para o outro. Natalidade versus mortalidade. Vamos entender como se dá essa diferença aí. Taxa de natalidade, lê-se aí por 1000, é igual a número de nascimentos, contabiliza quantos nascimentos aconteceu naquele período, vezes 1000, dividido pelo número de habitantes naquele período. Por exemplo, aí, Brasil 2010, 18 por 1000 ou 1,8%. Taxa de mortalidade, lê-se por 1000, que é igual ao número de óbitos, vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. Brasil 2010, 7 por 1000 ou 0,7%. Expectativa de vida. A expectativa de vida ou esperança de vida informa quantos anos em média as pessoas vivem em um determinado lugar. Ela é um bom indicador da qualidade de vida de uma população. Assim, saberemos se aquele lugar, se aquele país, né, oferece as condições necessárias de saúde, né, de oferta de condições necessárias para o bem-estar da população, e isso vai determinar se a população vive mais ou vive menos. Nós podemos constatar que nas últimas décadas houve um aumento da expectativa de vida no Brasil. Essa média lá em 1940, conforme mostra o gráfico, era de 45,5. Em 2010, ela atingiu 75,5. Isso diz que o brasileiro está vivendo mais. Ou seja, 30 anos é o quanto aumentou a expectativa de vida dos brasileiros desde 1940. Este aumento de expectativa de vida está relacionado principalmente ao
desenvolvimento de novos medicamentos, maior acesso às condições sanitárias, como água tratada, rede de esgotos, na melhoria das condições gerais de vida da população, ainda que insuficiente e lenta, mas empregos gerados. Ou seja, são condições, né, que melhoram e que refletem na qualidade de vida das pessoas, portanto, as pessoas vivem mais. Estrutura da população brasileira. Uma população ela é formada por pessoas de diferentes idades, crianças, jovens, adultos e idosos, gêneros masculino e feminino, níveis de instrução, escolaridade e ocupação, profissões, emprego. Ao estudar cada um desses aspectos, estamos querendo saber como se estrutura uma população. E todos esses dados, essas informações, são tabulados e colocados em forma de gráficos que nós conhecemos como pirâmide etária. A pirâmide etária, conforme mostrada ao lado, mostra a distribuição da população por idade e por gênero. Ela representa os dados da população brasileira, mas podemos ter pirâmides de qualquer lugar que se queira analisar, seja de um estado, uma cidade. À esquerda da pirâmide, nós vemos aí alguns números que se referem às faixas de idade, começando com pessoas de 0 a 4 anos, até chegar àquelas que têm 70 anos ou mais. Em azul está representada a população masculina, em rosa ou vermelho temos a população feminina. É um bom indicador para a gente conhecer, né, como está distribuída, como está estruturada a população brasileira. Nós vemos aí a evolução da pirâmide etária brasileira, mostrando para a gente que desde a década de 1980, quando a população era predominantemente jovem, né, mas com vários recursos ou a adoção aí de algumas práticas anticonceptivas, resultou e está resultando num declínio, numa queda aí das taxas de natalidade, e isso vai refletindo aí no estreitamento da base, essa base em azul, da pirâmide aí, com a redução do contingente de jovens e, em contrapartida, o envelhecimento da população, né? No topo aí, no ápice dessa pirâmide, nós vemos um crescimento cada vez maior da população idosa. Aqui nós podemos observar que através destas demonstrações aqui, no geral, nos diz que a população idosa no Brasil tem se tornado maior e, portanto, o Brasil tem ficado cada vez mais velho, e não significa apenas que as pessoas estão vivendo mais, mas também está acontecendo uma redução drástica nas taxas de natalidade, né? Nesse novo perfil aí da família brasileira, quando muitas mulheres optam por ter 1 a 2 filhos, né? O envelhecimento populacional reflete algumas questões, algumas preocupações. Se por um lado é positivo, né, sabermos que a população tem vivido mais anos, porém isso também reflete sobre a previdência social e sobre mais recursos destinados à saúde pública. Na previdência social, os economistas eles alertam, com o aumento de expectativa de vida, que os governos terão que pagar aposentadorias mais longas, e com a baixa natalidade, isso provocará uma diminuição de contribuintes com impostos a médio e longo prazo. E na saúde pública, isso reflete que os idosos ficam mais doentes e geralmente dão mais gastos no sistema de saúde. Ao mostrar que a população está crescendo, também, consequentemente, a taxa de natalidade tem diminuído drasticamente nas últimas décadas. Porém, isso se explica por conta da taxa de fecundidade,
que não é a mesma coisa que taxa de natalidade. Natalidade se refere ao número de nascidos. Taxa de fecundidade diz respeito ao número médio de filhos por mulher, considerando aí as mulheres entre 15 e 49 anos, a idade fértil, né? Nós vemos que essa taxa tem decaído desde a década de 1940 até a década dos dias atuais, 2020, quando lá a média era de 6 filhos por mulher, e na década de 2010 para 2020, 1,8 filho, na verdade 1 a 2 filhos por mulher. Então, se éramos 6, agora somos 3, né? Ou 2 ou 1, uma média aí de 1,5, né? E isso explica porque a população tem diminuído. Se lá então, na década de 1910, a família era numerosa, nas décadas de 1990 para cá, a gente vê essa realidade de famílias com um número de filhos menor, né? 2 a 3 filhos, ou menos de 2 aí, né? Uma característica importante para a gente entender, e que será um assunto que iremos tratar na próxima aula também, é sobre a população brasileira estar concentrada essencialmente na área urbana. O Brasil ele chegou ao final do século XX como um país urbano. Esse resultado é um processo iniciado na década de 50 na região sudeste, mas que tem se descentralizado aí, né? Tem, no caso, se generalizado pelas demais regiões brasileiras. Então, a população urbana ela cresceu. Em 2000, ela representava 81,25% dos brasileiros e em 2010 soma a 84,35%. Então, esse é um aspecto importante para a gente entender. Vamos dar sequência sobre isso aqui na próxima aula, falando também dos movimentos migratórios, como isto contribuiu para o crescimento das pessoas nas chamadas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também distribuídas por outras capitais brasileiras, outras cidades brasileiras. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, onde daremos sequência ainda a este conteúdo e bons estudos, tá? Não deixe de realizar as atividades que iremos propor logo após.